Olá, hoje eu estou aqui com a doutora Carol e com a doutora Vanessa, que são as obstetras, ginecologistas obstetras que trabalham aqui comigo na IUNE. E hoje nós vamos falar sobre uma diferença de um pré-natal de baixo e de alto risco. Então, a gente sabe que normalmente, a maioria das gestações, elas fluem de uma forma muito natural e tranquila. Mas algumas vezes, isso pode mudar e a gente tem um pré-natal aí que surpreende, tem algumas situações mais de alto risco. Então, Van, fala um pouquinho como que é normalmente uma gestação de baixo risco, como a frequência disso. Bom, a natureza é muito sábia, né? Então, uma gestação de baixo risco, você tem um acompanhamento com uma equipe médica, mas a gente até às vezes brinca que a gestação ela vai correr sem precisar de nenhuma ajudinha aí de um médico, mas obviamente a gente orienta o acompanhamento médico, mas a gestação ela segue o seu fluxo normal. A maior parte das gestações não tem a necessidade de ser acompanhada em mais frequência ou fazer mais exames, né? Apenas alguns exames são necessários para a gente fazer esse acompanhamento. Então, para ter um resultado normalmente feliz, tranquilo, um pré-natal muito tranquilo. E, Carol, fala um pouquinho sobre quais são as situações que levam um pré-natal de baixo risco a se tornar um pré-natal de alto risco. Acho que o principal é a gente conseguir primeiro separar, entre situações de antes da gestação e situações que podem vir a ocorrer durante a gestação. Porque não necessariamente uma gestação que começa de baixo risco vai se manter o percurso inteiro de baixo risco. Ela pode vir a ser uma gestação de alto risco. Então, primeiro a gente leva em consideração se a mãe tem alguma doença prévia à gestação, como diabetes, pressão alta, obesidade, alguma trombofilia. E se durante a gestação alguma coisa começa a caminhar de uma maneira não tão natural como nas gestações de baixo risco, como por exemplo quando os nenês começam a ficar com baixo peso, que a gente tem um diagnóstico de restrição de crescimento, alteração de Doppler, ou até alteração da pressão da mãe, que pode levar a um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Tudo isso pode fazer com que a gente passe a considerar aquela gestante como uma gestante de alto risco, precisando ter um acompanhamento um pouquinho mais de perto e focando naquela doença que tenha feito esse diagnóstico. É interessante porque muitas vezes a mulher chega grávida e não tem nenhuma doença prévia e infelizmente a gente se surpreende com situações inesperadas durante a gestação que requerem um monte de cuidados diferentes. Ivan, fala um pouquinho, quando muda, quando a gente detecta essas doenças, ou previamente ou durante o pré-natal, o que isso muda no pré-natal, de um pré-natal normal? O preparo pré-gestacional ele pode contar muito em relação ao desenvolvimento ou não. Se essa gestante estava mais bem preparada para engravidar, a probabilidade desse pré-natal vir a ser um pré-natal de alto risco é muito menor. Então, mas de fato, quando eventualmente ela se transforma numa gestante de alto risco ou ela já vem com uma doença prévia e engravida, dependendo da doença que ela tem ou das alterações que ela tem, os exames vão sendo realizados com mais frequência, a ida ao obstetra ela também consequentemente mais frequentemente e os cuidados são maiores. Eventualmente, muitas vezes, tendo que mudar aí o fluxo da via de parto, São vários cuidados aí, acompanhamento também pré-parto, muitas vezes precisando da ajuda do pediatra, do neonatologista antes do parto para ter uma melhor programação para esse momento. Então são algumas coisinhas que durante o pré-natal a gente vai avaliando com exames de sangue, exames de ultrassom, a depender do tipo de alto risco que ela esteja passando naquele momento, Eu falo que o pré-natal ele serve justamente para isso, para a gente detectar, obviamente acompanhar uma pessoa que não tem nada, claro, mas detectar previamente esses problemas e não necessariamente tratar todos, alguns não são tratáveis, mas eles podem ser melhor planejados. Então a gente tem um parto mais planejado, às vezes uma situação de algum bebê que tem alguma questão intraútero, quando a gente sabe disso antes de nascer, a gente vai bem mais preparado, não toma aquele susto, durante o parto, enfim, ou pós-parto.
E, Carol, sempre tem um mito também, né, de que necessariamente uma gestação de alto risco, ela tem que ser, a via de parto tem que ser cesárea. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre deixar claro. Não tem indicação de cesárea por ser uma gestação de alto risco. É claro que gestações de alto risco, em alguns casos, podem ter uma chance maior de ter uma indicação de cesárea. Mas muitas gestações que a gente acompanha que são de alto risco têm partos normais e segue bem. Um exemplo disso que eu acho que é bem comum, por exemplo, é nenês de baixo peso, né? Então chega com um diagnóstico de baixo peso e as pacientes acham que por causa disso não vão poder ter um parto normal, que o neném não aguentaria um parto normal. Quando a gente vê na prática que não, que dá sim, que tem partos normais sem problema algum e isso não é o que vai acarretar. Mas a gente sempre presta mais atenção nessas gestantes, sim. Outro mito que a gente tem bastante é que necessariamente uma paciente que foi submetida à fertilização in vitro para engravidar, que ela é uma gestante de alto risco. Não é bem assim, né, Vânia? Não é bem assim. É só o mecanismo, né, de fertilização em si não transforma essa gestação em alto risco. Então é possível uma paciente fazer uma fertilização e eventualmente ter um pré-natal completamente tranquilo, saudável, né, sem maiores preocupações. É isso, acho que o mais importante é a gente estar sempre atento, né, durante o pré-natal. Algumas situações realmente aparecem. Aconselhar essa mulher antes de engravidar a se preparar e se cuidar, ela e o marido, né? Inclusive para que ela tenha uma gestação mais saudável e que, obviamente, se mudar alguma coisa durante esse período, que ela seja bem cuidada. Então, busque sempre um pré-natal bem feito, com um médico que esteja atento, né, aos seus problemas, às suas questões, para que esse pré-natal seja muito bem acompanhado e que seu bebê venha aí cheio, né, de saúde com esse momento tão importante que é o parto. Isso aí.